Estamos aqui de volta à última etapa, a última etapa. A Melissa Não, estava para mim tá falando. ótimo, porque eu tô no ônibus, vai demorar umas 4 horas para chegar em casa, então tá tudo certo. Onde tu tá, Ju? Tu tá fora do Rio? Eu tava em São Paulo até agora e eu tô voltando de Buser porque foi muito baratinho, mas agora eu vou ficar tipo uma vida, assim, nesse caminho, eu tô no meio, assim. Ai, tá. Então tá, a gente vai ouvir a Melissa falar, depois a gente ouve tu, e depois quem mais quiser falar, já tô gravando, quem mais quiser falar sobre os seus favoritinhos. Vamos lá, Melissa, tá aberto. Então, foi esse, né, que eu achei legal, como conseguiu misturar as coisas e a escrita. E eu achei também legal da Ana Lúcia Meirelles, né? É, Ana Lúcia Merege. Uhum. Porque ela trouxe uma voz diferente ali à narrativa, sabe? Deu um frescor, ao meu ver, uma visão mais, talvez mais positiva, e eu gostei muito de terem colocado ela, sabe, nessa seleção. E eu acho, sabe o que eu estava pensando? Eu acho que o conto dela ele é um pouco assim o tom do conto do Gustavo Chexter, né? Uma coisa mais assim, um tom mais parece mais elevado, assim, aqueles autores que gostam de levar o horror assim, parece que a gente está se sentindo num, sei lá, num negócio secreto ou num castelo. Para mim, eu via como desenho na minha cabeça. Era assim, Desenho? parecia que eu estava num desenho nos dois. Assim, era É tipo uma HQ. mesmo? Muito legal, muito legal. Depois eu vou falar qual que eu achei que parece um desenho. Ju, fala aí dos teus, já que tu estava em ordem aí para levantar a mão. Ah, tá. Parte de dentro, né? Já falei aqui. Mas os que a gente ainda não comentou, eu gosto muito do conto da Larissa Prado. Eu acho incrível esse lugar da criança e desfazendo essa ideia da bondade da criança. Eu lembro de várias coisinhas minhas e lendo a história daquele menino. Por exemplo, tinha uma moça que ia na casa da minha avó e eu tinha medo dela, achava que ela era meio bruxa, porque ela tinha cheiro de água sanitária. E aí eu fiquei lembrando assim que eu tinha uma relação, você ficava, sempre lembrava dela pelo cheiro, e aí eu ficava criando várias histórias a partir disso, e aí eu pensei em toda aquela fantasia daquele menino que ele vai criando a partir da avó e do que a avó não permite. Então eu achei ótimo assim, esse lugar incômodo assim, desses pensamentos das crianças assim. E um outro conto que eu gostei muito também, eu não vou lembrar o nome, mas é aquele dos dois, eu não sei se eles eram padres, mas que ele tem uma gruta, eu esqueci o nome, eu acho que é o último conto da coletânea. Tem uma gruta. Ah, a lua fará com que te arrependas. Isso, Nossa, que adorei esse conto. conto. É. Adorei esse conto, achei tão, tão América Latina, assim. Sim, total. E, e muito assustador também esse lugar desse contato com os mistérios de um outro povo, né? O próprio contato já é de uma estranheza, né? Então também um dos mais fortes da coletânea para mim. É, eu concordo. E o Botelho, o José Francisco Botelho, ele é meio que considerado meio que o nosso Borges daqui, né? Ismael, pela temática dele e tal. Ele é um puta escritor, ele é tradutor de Shakespeare pro Brasil, sabe? Ele é um cara que ele tem uma bagagem cultural incrível e tem muita referência nesse conto. É igual o conto do Ismael, tem algumas que a gente não consegue pegar, né? A Andrea ergueu a mão. Oi. Eu gostei de vários, tá? Eu ainda não faltam uns 4 para terminar, ou 3, mas eu adorei o que chama Os Novos Residentes.
da ou do Isabor Quintieri, né? Até comecei a seguir no Insta. Vocês comentaram, né, da Casa Tomada, do Cortázar. Na hora que eu estava lendo, eu não sabia que tinha sido inspirado, né, na Casa Tomada. E lembrei dela e lembrei também da queda da casa de Usher, do Paul. Sim. Que também tem essa mesma atmosfera. Para mim é muito apavorante isso de não saber bem essa área de penumbra, essa área que a gente vai tateando no escuro, né? Aqui é um cego, né? Mas assim, poderia, mesmo quando não é cego, tem momentos que a gente transita na penumbra, assim, eu acho isso muito apavorante. E dessa casa, que é um ser também, né? Que também é um personagem e que a gente não consegue ter um vislumbre dela como um todo. Ela é fragmentos e ela muda, né? Então eu achei muito legal, assim, muito fantástico. Vou falar os meus, então. Os que eu gosto. Bom, eu gosto de todos, mas assim, os que eu vou falar que um dos contos que eu mais tive medo foi esse da Isabor. Por quê? Porque essa sensação, ela cria ali uma cena que o cara tá deitado e ele começa a ouvir uns barulhos. Acho que eu como se diz, já assumi para vocês o quanto o sobrenatural me assusta, assim. Cada vez menos, né? Porque depois a gente vai ficando velho, vai deixando de acreditar nessas coisas, e daí já não faz mais tanto, um impacto não é mais tanto tão forte. Mas o conto da Isabor, eu estava com um personagem ali deitada, um homem cego, né? E sentindo e ouvindo. Gente, passei muito medo no conto dela. Então, eu gosto muito, concordo. O conto do Gruber é muito similar, assim, nessa ideia de seita, né? Muito similar ao do Ismael, eu gosto bastante também. Acho uma cena muito perturbadora, aquela hora que ele sobe a escada e vê a esposa do irmão ali meio nua. Nossa, achei muito perturbador aquilo. Aquilo me fez pensar no De Olhos Bem Fechados. Não sei por quê, mas acho que é por causa daquela seita, de toda aquela história ali, né? Daquela meio que uns encontros sexuais, umas coisas muito, muito loucas, assim. O conto do Daniel Galera, eu gosto muito. É o conto que, para mim, é um desenho animado, meu. Eu leio aquele conto do Daniel Galera, eu não acho ele assustador nem nada, mas para mim aquilo ali parece um desenho do Scooby-Doo, sabe? Eu adoro, eu adoro assim o ambiente ficcional daquele conto. Eu me sinto dentro de uma história de desenho, sabe? Ismael, pode falar, depois eu falo dos outros. Não, pode continuar, continua, para não perder o fio aí. Tá, para não perder o fio. Aí, tá, já falei da passagem, já falei da porta naval. Aí, cadê o conto da Juliane Vicente, que para mim também é uma coisa assim muito impressionante. Eu acho que é depois do Daniel, ou não? Não, depois é o Cordeiro. Ah, tem o da Cláudia Lemes, que também é muito essa ideia de seita, muito, né? De uma coisa secreta, né? Me lembra muito assim um conto até do Arthur do nosso clube, que ele tem um conto bem parecido assim com um negócio de que saiu na Cidade do Medo, o conto dele. Aí tá, os novos residentes já falei. Da Juliane está na 119, Irka. O quebra-cabeça Ah, tá. achei muito forte o dela também, muito bom, né? Muito bom. Porque é um conto que traz uma violência real e urbana, né? E ele te coloca na posição de uma mulher assim estrangeira, uma mulher negra sofrendo umas ameaças de agressão de pessoas xenófobas em outro país. Eu acho muito forte aquele conto dela, muito forte, sabe? O conto
O conto do Matheus Borges também é um conto assim menos assustador, né? Mas ele é um conto que tem uma promessa, né? Que eu acho muito interessante, assim, quando o horror assume essa postura de promessa, que é o negócio que é a criança que ganha um, um amuleto, né? E aí, de repente, esse amuleto se perde. Eu acho muito interessante o jogo que ele faz ali. O da Úrsula também é muito bom, assim, muito interessante. O da Úrsula e o do Alê, que entraram depois, né? O do Alê também trabalha esse. O do Alê me lembrou muito esse negócio de o Hereditário. Achei muito parecido, sabe? Aí, o título é um grito, esse que eu queria falar, que é o da Nick Ellen. Gente, que conto. Esse conto eu gosto muito, sabe por quê? Porque ela consegue aliar o horror real com o horror sobrenatural. Eu achei que ela fez um trabalho nesse conto, assim, e também tive muito medo desse conto, sabe? Não tanto quanto o da Isabor, mas, nossa, eu fiquei muito impactada. Além disso, é um conto que a gente se sente vingada depois, né? Mulher, principalmente, que lê, né? Se sente vingada. Aí tem o da Larissa, que já foi falado, da Larissa Prado, que também é muito bom. Tem o do Oscar, me remete muito à história da João e Maria. Acho que ele deve ter se Mas inspirado, é, né? No João e Maria. Ana Lúcia Merege foi falado. O, o do Gustavo. Esse aqui da Vitória, eu achei também muito bom, esse da Vitória. Porque também é engraçado que vários contos remetem a meio que fábulas infantis, né? Esse aqui da Vitória me remeteu a Branca de Neve e o Lobo Mau, sabe? Muito. O da claustrofobia. Qual que é o da claustrofobia? Esse A Criança do Tavares também é muito bom. Qual que é o da claustrofobia? Agora eu tô perdida, não sei. Vai, Ismael, fala aí. Fala aí os teus agora. o da claustrofobia, não. Será que não é o conto do Botelho? Da caverna? Ah, pode ser. É o último daí. É o É. último. Não, Que... o do Oscar tu comentou que parece o a João e Maria, mas é mesmo. É. É referência àquela última adaptação que teve, Maria e João, né? O conto do Oscar, ele, na verdade, ele reescreveu o final do filme, né? E eu até comentei com ele depois que aquele final que ele escreveu era o final que eu Que queria tu ter assistido no esperava. filme. Era aquilo que eu queria ver no filme. Então, foi bem legal. Bom, os meus favoritos, então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar minha colinha. Bom, para começar a partir de dentro da Irca, né? Eu já comentei aqui. O do Daniel também. Bom, tem seita e tudo, Já te pegou. já me pegou, né? E até tu comentou, né, que tu acha que ele é bem aterrorizante e tal, porque tem aquela questão, né, da seita e tal, né? Eu acho que ali tem duas coisas muito assustadoras, né? Uh, eu acho que é por isso até que talvez tem gente que acha parecido, né? O meu do Daniel, né? Porque, questão da temática, porque os nossos contos têm duas coisas bem parecidas, tem dois elementos parecidos, né? Que causam um terror real na gente, né? O primeiro é os fanáticos, o segundo é a família. É. Só posso concordar. Eu acho que a segunda opção é até mais assustadora, mas enfim. Deixa eu ver aqui. O da Isabor, que eu comentei lá no começo, né? Foi um dos meus favoritos também. Eu achei ele parecido também, né? Com o do Cortázar, que nem eu comentei, né? E repito, acho ele melhor que o conto do Cortázar, mas enfim. Eu gosto bastante dele. O do Ale Garcia eu também gostei bastante. Na verdade, assim, no começo, quando eu tava lendo, eu tava achando, tipo assim, não que o meu não tenha um monte de referência ao Midsommar, mas eu tava achando o conto dele, assim, tipo, uma descrição, tipo assim, quase assim,
roteiro do Hereditário, né? Eu confesso que o começo assim estava me incomodando. Só que aí depois tem aquela virada, né? A história se transforma e, nossa, né? É muito bom. Eu acho que é um dos mais longos, né? O do Ale, eu acho que é o mais longo de todos. O conto do Matheus, eu achei interessante que tu citou, né? Que o conto é uma promessa, né? Realmente, tipo, ele promete uma coisa e aí ele tem aquela quebra no final que eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado. Mas eu gostei daquela construção, aquela coisa assim meio rural, assim, meio folclórica, assim, supersticiosa, sei lá. Misticismo, né? Eu achei assim, você fica naquela, né? Eu acho até que nesse quesito ele lembra um pouco o realismo mágico, digamos assim, né? Tipo, ou uma das interpretações dele, que é aquela coisa que tem os elementos ali, mas você não sabe se realmente é algo fantástico, né? Como o Garcia Marques, bom, agora eu também estou virando fã dele por causa da Irka e do Daniel, né? Ele dizia que tinha esses elementos na história que as pessoas às vezes leem e, tipo, é fantástico, mas na verdade não quer dizer que seja fantástico, porque às vezes é uma coisa assim absurda, mas faz parte da realidade e as pessoas, em vez de tentarem achar uma explicação realista para ela, acabam dizendo que é algo fantástico, algo milagroso, né? Então acho que o conto do Matheus tem isso daí também. O da Larissa Prado também gostei muito. Bom, a Larissa assim, é uma autora assim, que qualquer coisa que ela escrever, lista de mercado, eu vou adorar. Gosto bastante das histórias Já dela. quer contar tem alguma novidade aí da Larissa para nós ou não? Não dá para contar ainda. Bom, já tá. Tem, mas eu não sei se dá para contar, né? Mas em breve então vai vir. Tem 2 novidades. Deixa eu ver aqui. O conto da Ana Lúcia Merege eu também gostei bastante. Quando eu entrei, vocês estavam falando de desenho animado. Eu acho que vocês estavam falando do conto dela, né? Eu gostei que ele é assim, o conto ele é mais uma fantasia sombria, assim, né? E só que ele dialoga bastante com os outros livros, as outras histórias que a Ana escreveu, que é puxado bem para esse lado assim da fantasia e algo assim mais épico e tal, né? E tem a personagem principal ali que é uma bibliotecária, que é algo que também tem muito nos outros livros dela. Então eu gostei bastante também. O conto da Vitória eu também gostei bastante, né? Achei ele, eu concordo com a tua impressão, acho que é bem essa pegada mesmo. O conto do Rodrigo Tavares eu adorei, né? Eu lembro que ele quase não participou, né? Eu lembro que a gente conversou porque tipo, ele estava assim travado, não estava conseguindo escrever e tal, e no fim o cara publicou assim um baita conto assim, de lobisomem e tal, que eu curti pra caramba. E o do Botelho aqui, que a gente já comentou, né? Que eu acho que esse conto dele na antologia foi meu primeiro contato assim, com a ficção dele. E logo em seguida eu já fui comprar os outros livros de contos dele, assim, né? E fiquei, assim, impressionado, né? Eu acho que é bem que nem a Viviana falou. Ele é o nosso Borges aí, né? Embora eu acho que o Gustavo também seja. Eu gosto bastante dos contos do Gustavo também. Mas é que o Botelho é mais Galdério, né? O Botelho, ele tem aquela coisa ali que... o Botelho, ele é uma figura, assim, engraçada, né? Porque tu olha assim para ele, assim, as postagens dele, o conhecimento que ele tem, tu acha que ele é um cara assim que ele tá assim na estratosfera, assim, né, algo acima de nós, com a sabedoria dele e tal. Mas o cara é super simples, o cara anda de chinelo, vai beber na esquina lá. Ele deu uma entrevista para o jornal sobre as traduções de Shakespeare numa pastelaria. O cara é muito figura. Uma vez a gente gravou uma. Eu já vou te chamar para falar, Rogério, só para não cortar o papo do Botelho. A gente participou de um encontro de literatura. Como é que é? Fest Fronteira, um negócio assim. E o Botelho não conseguia ficar online, não conseguia, toda hora caía, não sei o quê. Daqui a pouco ele foi lá no meio de uma coxilha, subiu em cima de um morrinho e falou assim: ó, aqui pega meu celular, uma escuridão, assim, sabe? Só a cara dele, assim. Esse é o Botelho. Fala, Rogério. Eu não vou falar assim do um por um dos melhores que eu achei. O que eu queria dar parabéns de novo para a Irka, agora não a escritora, né? Mas ela e o Daniel Gruber, né, que são os organizadores,
porque esse livro é uma antologia, assim, que tem tudo de bom, né? Eu gosto muito de antologia, eu tenho umas antologias bem antigas, né, de terror, sobrenatural, e às vezes não é assim, sei lá, tem 10 contos, tem os 3 excelentes, tem os 2 mais ou menos, e os outros, assim, você compra por alguns, né? E os outros vêm de sobrepeso. Aqui não, aqui tem vou dizer, um panorama muito geral. Acho que é muito legal vocês escolherem algo que tem tudo, todos os. Bom, eu não sou especialista em literatura, mas todos os rótulos possíveis que talvez caibam aqui, é, realismo mágico. Acho que ele travou. Folk horror, body horror, né? Caiu? Destravou. Não, Então, só deu uma realismo mágico, travadinha. sobrenatural, tem influência de vários autores, filmes, conscientemente ou não. Eu gostei também dos textos assim que eles dão uma ruptura com a narrativa tradicional, né? Um pouquinho da Úrsula e o conto do Nestares, que reverte lá o conto de fadas, talvez os mais clássicos que existe, né? Que é o João e Maria. Então, assim, como panorama geral, né? Sem ficar detalhando todos, eu acho que é extremamente abrangente. Acho que, não sei, não dá para ver o futuro, né? Mas daqui a alguns anos, olha, tem alguma antologia de contos de autores brasileiros, de horror, não sei o que vale a pena? Tem. Tem sim, viu? Parabéns agora pelo trabalho de organização. Você e o Daniel Gruber. Só isso. Obrigada. Muito obrigada, gente. Ai, em primeiro lugar, quero agradecer vocês pela presença, por vocês, né, depois de todas essas confusões e rolos e coisa que aconteceu, obrigada por ingressarem no novo grupo, obrigada por continuarem interessados na leitura. Eu, eu terminei agora toda a minha fase ruim do doutorado, que é, tipo, cumprir as horas necessárias, e agora eu vou conseguir dar mais atenção para o grupo e quero começar já a votação das obras do ano que vem, quero levar adiante porque eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu levo assim no meu coração. Então essa semana eu estava a semana toda meio triste, meio chateada, assim, pensei, ai, será que vai acabar esse grupo? Mas que bom que não vai. E, e muito obrigada mesmo por estarem aqui hoje com esse horário estranho. Eu vou publicar esses vídeos, vai ser em 3 partes, mas paciência. E em breve teremos o novo Horror 2 também, a gente vai começar a organizar, e eu acho que vai ser muito legal. Obrigada, Erika, pelo seu trabalho. E eu acho que essas coisas, esses ruídos em grupos acontecem mesmo, né? Mas é tão importante para mim. Esse grupo é uma escola, assim, é tão importante ler e a gente conversar aqui, né? E você faz isso tão bem. Ainda bem que Ah, eu você não adoro. desistiu da gente, né? Não, nunca, nunca, nunca. Eu adoro, estou muito feliz. E agora o plano, então, para o livro da Verena é, de repente, eu vou fazer umas lives lendo alguns trechos, que daí talvez vá chamando mais gente também, né? Quanto mais gente, melhor, né? Dá um debate tão legal quando tem a sala cheia. Então tá, gente, muito obrigada de novo, e um beijo, e até a próxima. Tá, pessoal.